Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria encontrá-lo diante do televisor mais uma vez para darmos continuidade à nossa longa catequese sobre o Catecismo da Igreja Católica, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Retomamos a nossa catequese sobre a moralidade dos atos humanos. Estamos desenvolvendo muitos programas sobre essa questão, de que depende a moralidade dos atos humanos. Quais os critérios que nós devemos utilizar para afirmar que um ato é moralmente bom ou moralmente mau? 3 são os critérios. O objeto, que é a realidade para a qual a nossa vontade tende, a intenção e também as circunstâncias da ação. Ontem falamos, no programa anterior, sobre a intenção, que é aquilo que a pessoa que vai realizar o ato pretende alcançar, pretende obter com o uso, com a apreensão, com o pôr em ato o objeto do ato humano. E para ilustrar que a intenção, às vezes, pode ser uma intenção má, ainda que o objeto seja bom, permitam-me citar e comentar um único versículo do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, versículo 1, onde nosso Senhor Jesus Cristo nos dá um exemplo bem claro de uma intenção má, apesar de o objeto do ato humano ser algo bom. Vejamos o texto. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. No capítulo 5, versículo 16 do mesmo Evangelho segundo João, Jesus diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Aqui, aparentemente, Jesus se contradiz, mas é somente aparentemente. Em Mateus 5,16, Jesus diz: brilhe vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai. A intenção é que o Pai seja glorificado. Portanto, nossa luz deve brilhar diante das pessoas. Aqui não. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. A intenção é má, apesar de o objeto ser bom, as boas obras. Claro que o Senhor quer que produzamos boas obras, manifestemos boas obras diante das pessoas. Isso é o objeto. Mas o objeto não é suficiente para julgar se esta ação, caridade, esmola, enfim, generosidade, distribuir cestas básicas, distribuir os bens aos pobres, isso é bonito. Mas as intenções às vezes nem são das melhores. Há pessoas que fazem isso com o interesse de aparecerem, de serem beneficiadas, de receberem algo em troca. Não aqui no Brasil, que aqui no Brasil não tem político que distribui bem aos pobres pensando em voto, não tem, mas em algum país distante daqui, há determinados homens públicos que, para receberem votos, distribuem cesta básica, distribuem tijolo, distribuem cimento e assim por diante. Isso não é boa obra, não. Com relação ao objeto, pode ser algo bom. Mas a intenção é escusa, isso não é generosidade, isso não é caridade, isso é oportunismo, isso é interesse, isso é barganha. É a intenção, portanto, e Deus a conhece. Também critério para se dizer: este ato é um ato bom. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Quando a intenção é essa, estragou tudo. Não é meritório esse ato, apesar de ser um objeto bom.